os antes vão morder as costas, ó. Tentando morder as costas de raiva. Verdade, Jogão, é verdade. O Flamengo está em outro patamar. Imagino como você, que não é Flamengo, deve estar se sentindo nesse momento. Vem comigo, rubro-negro, vamos ver torcedores palmeirenses e flamenguistas sobre esse novo patrocinador master na camisa. Os antes piraram e os flamenguistas vão à loucura. Vamos conferir aqui. Mas antes, se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, ative o sininho, chega dando aquele like porque me ajuda, eu agradeço. Mas vamos conferir, tá da hora esse vídeo. É uma notícia importantíssima que está na cabeça do torcedor do Palmeiras relacionado ao Flamengo. Vocês vão entender o que eu quero dizer e é algo que pode causar um certo estrondo dentro do Palmeiras se isso ocorrer. Vou explicar tudo pra vocês aí sobre o novo patrocinador do Flamengo. Muito bom. O negócio é o seguinte, galera, o Flamengo está próximo aí de anunciar o seu novo patrocinador. Pelo que eu estou apurando, o Flamengo vai anunciar na segunda-feira, tá? Esse novo patrocinador, que deve ser mais uma bet, tá? Deve ser mais uma... O Flamengo já tem esse tipo de patrocínio e falam que vai ser o maior valor de patrocínio da história do futebol brasileiro, em torno de 200 milhões de reais. E o Flamengo disse que recebeu propostas ali, isso é verdade, recebeu de algumas empresas. Inclusive, há ali conversas de que a patrocinadora do Palmeiras fez proposta também para estampar a camisa do Flamengo. Mas, Júlio, isso pode? Primeira coisa, pode. Não é um contrato de exclusividade, não existe um contrato de exclusividade com o Palmeiras. Então, isso poderia acontecer, sim, do mesmo patrocinador do Palmeiras, patrocinar o Flamengo. O que eu fui atrás de informações, inclusive de pessoas que convivem ali no ambiente, tudo. Se isso acontecer, vai dar um estrondo grande dentro do Palmeiras, porque o seu patrocinador master vai lá no Flamengo e pagaria quase o dobro, né? Porque o Palmeiras recebe hoje 100 milhões de reais fixos, mais 70 milhões por bônus e metas, né? Aí tem que atingir todos os bônus e metas, você recebe 70 milhões. O Flamengo seria 200 milhões de cara, tá? Então seria um barulho bem grande ali, o mesmo patrocinador do Palmeiras lá, um time carioca. Eu acho que isso vai acontecer, pelas informações que eu tenho, não, tá? Não. Eu acho que deve ser uma outra empresa. E aí o que vai ficar na cabeça do torcedor é: pô, Júlio, beleza, não fechou, mas e se os caras fizeram proposta pro Flamengo lá tudo? Bom, isso nós não vamos ter como garantir agora. Depois podemos ir atrás de informações, alguém pode buscar esse tipo de informação pra gente descobrir se o patrocinador do Palmeiras também estava atrás do Flamengo. Lembrando, não tem nada no contrato que diga que isso não poderia acontecer, mas pegaria mal, dependendo do valor. Pô, eu vou te pagar 100 milhões fixos aqui, e aí pro Flamengo eu vou pagar 200 milhões fixos. É o dobro, seria o dobro, tá? O mesmo patrocinador do Verdão estará estampado na camisa do Flamengo. A gente sabe que o Flamengo tem muita visibilidade, é um time que tem uma força muito grande em receitas, a gente sabe disso. O Palmeiras também é o segundo time do Brasil, acho que mais arrecada. A arrecadação do Palmeiras esse ano deve bater 1 bilhão e 400, 1 bilhão e 500. O Flamengo é superior nesse ponto. Agora, vocês estão prontos para o próximo tema, um tema que surgiu agora, no meio da nossa live, e que vai causar repercussão, vai causar bafafá, chororô, brigas. Bora. E talvez entrevistas acaloradas de Leila Pereira, vocês vão lembrar de mim. Mas a informação agora do pessoal que cobre o Flamengo é que o novo patrocinador do Flamengo é Sporting Bet. Imagina vocês se descobrirem que o valor é 1 centavo mais caro que o do Palmeiras. O que vai acontecer? Eu vou dizer uma coisa para você. Não é 1 centavo, não. São milhares de centavos mais caros. Tá? Então, assim, a proposta do Flamengo, só do Sporting Bet, é maior que a proposta, passa dos 200 milhões. Sim. 200 milhões. Fixos só pelo Master. Aí, 200 milhões fixos é o dobro. É o que se falou, é o que estava se falando hoje de manhã. Aí, logo a gente vai saber a real, né? Aí é loucura. Assim, eu acho, por mais que eu vou ser xingado, eu acho que seria normal o Flamengo ganhar um pouco a mais do que o Palmeiras. Me xinguem, fale o que quiser, tá? É normal que o Palmeiras ganhe, que o Flamengo ganhe um pouco a mais que o Flamengo. É histórico, sim. Isso é histórico, é mercado, é tamanho do alcance, e tem um monte de coisa que você goste ou não, é assim. Agora, o dobro é exagero. O dobro é exagero.
Ainda mais porque eu também concordo com você, Danilo. Acho que o Flamengo, querendo ou não, por uma lógica de mercado, como é um time que tem mais torcida, o mercado é assim, capitalismo, movimenta mais dinheiro, então a gente tem que entender que o Flamengo, de fato, arrecada mais e acaba expondo a marca do patrocinador para mais pessoas. Mas, realmente, o patrocinador que hoje já está patrocinando o Palmeiras, já é patrocinador do Palmeiras, ofereceu o dobro a um concorrente direto a todos os títulos que o Palmeiras disputa, é bem polêmico, né? É bem polêmico, eu acho. Porque se for o dobro mesmo, rapaz... Deixa eu até trazer a informação depois completa aqui. Eu estava vendo agora, há um desencontro entre as pessoas que cobrem o Flamengo. Eu só fui notar agora, porque o Vene disse que é Superbet, tinham falado que era Betano, e quem falou que é Sporting Bet, Mauro César Pereira. E ele é super bem informado de Flamengo. É muito... Eu não vou te falar que eu não lembro de ter visto, em questão de informação, o Mauro errar informação do Flamengo. Então, assim, é o que está dizendo às 19h26, na coluna do Mauro César, Sporting Bet. Segundo ele, a Sporting Bet ganhou. Ele diz aqui que Betano e Superbet poderiam fazer as propostas em envelopes fechados, mas a Superbet se retirou da disputa. Então, vamos aguardar. Mas segundo aqui... eu tinha visto o Superbet, eu achei que já estava inclusive fechado a Superbet, mas se o Mauro César tá dando, né, realmente ele é muito bem informado e é polêmico, acho bem polêmico. Eu não sei, a gente não tem acesso aos contratos, né, mas tem alguns contratos que às vezes tem alguns dispositivos de que, olha, se você patrocinar mais um clube no Brasil e esse patrocínio for maior do que o meu, você é obrigado a aumentar o meu patrocínio. Isso acontece em alguns acordos. Agora, não sei se o Palmeiras teria isso, né? Lembrando que já teve treta Palmeiras e Flamengo, não diretamente Palmeiras e Flamengo, mas nos bastidores, quando o Palmeiras era Adidas ainda. Um dos motivos que fez o Nobre largar a mão da Adidas no meio das brigas ali é porque a Adidas pagava muito mais pro Flamengo. E o Nobre falou, não, vocês querem pagar muito mais, a gente não fica. O Nobre, até onde eu lembro, ele entendia a diferença, mas não esse tamanho de diferença. Então esse Sporting Bet aqui tem uma possibilidade de ser a mesma coisa. Claro, vai ter que ver como é o contrato, qual que são as cláusulas, o que pode, o que não pode. Tem essa questão. Agora vai dar pano para manga. Eu falo isso porque eu lembro que a Adidas, se eu não me engano, chegou a oferecer um contrato bilionário pro Corinthians, né? E o Adidas é patrocinadora do Flamengo. E eu lembro que tinha um dispositivo no contrato do Flamengo que se a Adidas entrasse patrocinando mais um time por aqui, o patrocínio deles aumentaria. Era uma coisa mais ou menos assim. Agora, realmente, assim, a gente vai ter que aguardar qual é o valor desse patrocínio, né? Porque vai ser bem polêmico. O Sporting Bet patrocinando Palmeiras e Flamengo e, quem sabe, com valores diferentes, né? Eu já acionei o pessoal do Palmeiras para saber se eles estão sabendo. Vamos ver. Olha, valor diferente, você não tem a dúvida que vai ser. De manhã se falava em algo próximo de 200 milhões por ano, tá? O Rodrigo Matos até, a gente conversou, ele falou, olha, não tem nada ainda, mas o que se pensa é nisso, tem um patrocínio maior que a cota de televisão. Certo? Cara, é uma paulada, viu? É uma paulada. Não é? É muita grana, né? Pelo amor de Deus. Eu acho que não dá, o Palmeiras tomando tudo não dá 200 milhões. Não, eu acho que não dá. 200 milhões só com o Master, cara. É isso. E aí é difícil competir de verdade, né? Com contratações, informação de elenco, porque, com esse dinheiro aí dá pra fazer... O Flamengo já tem um baita de um elenco, né? Com mais, se for 200 milhões mesmo, é uma grana para time europeu, né? Não costumo colocar vídeo nesse horário, ainda mais de sexta-feira. Porém, eu acabei vendo uma informação aí na internet que me causou uma surpresa e também uma grande estranheza. Nós vínhamos aí, há alguns vídeos atrás, falando sobre a mudança de patrocinador master do Flamengo. A Pixbet fez um contrato ali, né? Na verdade, fez uma rescisão contratual amigável com o Flamengo. E o Flamengo abriu uma concorrência com outras empresas para poder assumir o lugar da patrocinadora master. E de que seu novo patrocinador será anunciado na semana que vem. Então lá eles colocaram as empresas que
participaram desse processo para a escolha do novo patrocinador master. Então você tinha lá Betano, Superbet. A Superbet estava sendo super cotada a assumir o patrocínio master do Flamengo. Muita gente já falava e já cravava que era a Superbet. Só que, na nota oficial divulgada pelo Flamengo, várias outras empresas apareciam interessadas também em estar patrocinando a equipe do Flamengo. E agora, o Mauro César, ele publicou um vídeo revelando qual é a nova patrocinadora do Flamengo. E é nada mais e nada menos que, segundo o Mauro César, a Sporting Bet. Que aí você pensa, mas peraí, Neto, a Sporting Bet não é a mesma patrocinadora do Palmeiras? Exatamente. Cara, tipo assim, vai ser muita surpresa se realmente a Sporting Bet for a patrocinadora hoje, digamos, das duas equipes com o maior valor de marca do Brasil. Das duas equipes com o melhor balanço financeiro do Brasil. Basicamente, a Sporting Bet, eles estão, entre aspas, né, criando ali um monopólio, porque eles vão estampar as duas camisas que eu diria que são as mais poderosas dentro do futebol brasileiro hoje. E também possui uma rivalidade nacional muito acentuada hoje em dia. Aí é que vem a questão. Tudo bem, a gente tem a Adidas, que é fornecedora esportiva de várias equipes do futebol brasileiro. Nós temos a Puma, que é fornecedora do Bahia, fornecedora esportiva do Palmeiras. Então nós temos várias empresas que patrocinam várias camisas do futebol brasileiro. Mas aqui a gente está falando de uma patrocinadora master que está colocando mais de 200 milhões por ano no Flamengo. E segundo o jornalista Danilo Lavieri, ele foi perguntar a um dirigente do Palmeiras, uma pessoa da diretoria do Palmeiras com quem ele tem contato, se era verdade ou não essa história da Sporting Bet ser a patrocinadora nova do Flamengo. O diretor respondeu isso para o jornalista, ó. Não estamos sabendo, mas se for isso, vai dar uma sem precedentes. Pro cara tá falando que vai dar sem precedentes, é que existe alguma cláusula contratual que restringe isso. E aí, do nada, a Sporting Bet vai lá e coloca mais de 200 milhões de reais no Flamengo, sendo que é a patrocinadora master hoje do Palmeiras, e não paga 200 milhões de reais. E hoje, pela tarde, o Palmeiras divulgou uma foto no seu perfil oficial, onde mostrava os maiores artilheiros da história da Libertadores. E na camisa, o patrocínio que aparecia era da Crefisa, velho. Como assim? E aí agora aparece essa. Ah, Neto, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem a ver uma coisa com a outra que, tipo assim, o Palmeiras foi lá, divulgou uma foto no seu perfil oficial para milhares de pessoas, colocando o logo da Crefisa. Por 2 vezes, tá? O logo da Crefisa apareceu em 2 jogadores e o logo da Sportbet apareceu em apenas um único jogador. E mais tarde a gente tem essa bomba aí que o Mauro César trouxe. Ou seja, isso aqui realmente, galera, eu não tô falando, tá? O Vene Casagrande continua cravando que é a Superbet. Se isso daqui for verdade, a relação entre patrocinador master, Palmeiras, ela não vai estar legal, não. Eu acho que não. A não ser que, ó, a gente tá colocando mais de 200 milhões no Flamengo, a gente vai aumentar também um pouco o patrocínio de vocês. Mas isso não vai acontecer porque o contrato, ele já está assinado, tá bom? Pro torcedor, isso não faz diferença nenhuma. Claro. Só que em termos de business, de bastidor, como diz o diretor, né? O dirigente aqui, um dos dirigentes do Palmeiras que não foi revelado, vai dar ruim. É importante dizer, Massini, o contexto do que está acontecendo no mercado de apostas no Brasil. O que está acontecendo? A partir do momento que teve a regulação, as empresas maiores, as grandonas, que tinham um capital estrangeiro, que vieram para cá, estão começando a ganhar muita força. E as outras, que estavam em crescimento, já está tendo uma consolidação no mercado. Vai diminuir essa quantidade de marcas gigantesca, entendeu? E algumas vão acabar sendo compradas pelas outras. É isso que vai acontecer. Começou com a regulação até atraso de pagamento, também por uma questão de caixa, e o Flamengo foi percebendo que era mais interessante ter uma associação com as grandes marcas, essas que são do grande mercado, porque fatalmente o mercado estava caminhando para uma consolidação. Essas duas coisas foram caminhando juntas, o clube começou a negociar com a PixBet, e a gente se lembra que a gente deu há mais de um mês e meio atrás, essa informação de que já estava tendo um assédio, todo mundo estava vendo sangue na água, digamos assim, tipo tubarão, vendo que a PixBet não ia aguentar e que ia acabar entrando uma delas. Então elas já tinham até propostas pelo Flamengo.
A proposta de substituição, eu botei aí Superbet, Sportingbet. Enquanto a gente estava aqui no programa, já me falaram que a Betano também fez proposta e até hoje está como a mais avançada na negociação com o Flamengo, a Betano. Então são essas três que estão em disputa, não tem uma definição, mas vai acontecer aparentemente rápido, tem reuniões já em curso. E aí uma coisa importante para o mercado o Flamengo ganhava 115 milhões, a gente falou várias vezes aqui da bolha das apostas, uma hora isso ia acabar. Bom, a bolha parece que continua crescendo. As três propostas que são feitas pelo Flamengo são muito mais altas do que os 115 milhões que a PixBet fala. Mas quanto é o valor? Eu já ouvi vários valores, acima de 200 milhões, eu ainda não tenho segurança para dar um valor certinho de quanto são as propostas, mas o próprio Flamengo já vê um crescimento considerável na sua receita, a ponto de ser possivelmente maior que o contrato de TV dele. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas é uma chance de que isso aconteça. Os valores são bastante altos do que foi proposto e está acontecendo mais ou menos o que acontece na Europa. As propriedades comerciais estão crescendo muito, uma forma exponencial, e no mercado brasileiro, especialmente por essa questão da consolidação do mercado de apostas. E eu acho que todos os clubes têm que levar isso em consideração. Está na consolidação, vai durar um tempo e uma hora não vai ficar isso aí para o resto da vida. Mas hoje o Flamengo teve uma proposta, e até eu acho que teve uma certa surpresa para o clube, muito maior do que é hoje o da PixBet. E o que eu ouvi hoje de manhã, aqui, enquanto a gente estava no programa, me mandaram mensagem, é que a Betano que se tornou mais avançada na negociação com o Flamengo. Vamos ver se vai fechar mesmo, porque até ontem o que eu ouvi era a Superbet. Então, tá uma disputa, as propostas não são iguais no sentido de condições, né? Então, o clube tem que fazer um exercício ali de comparar. Esse aqui tá oferecendo mais, tá pedindo isso aqui. E não é muito fácil a comparação das propostas para você poder fechar. Mas eu acho que vai acontecer de uma forma rápida. A rescisão se deu de forma amigável. O Flamengo queria que fizesse, compensando esses atrasos, a dívida que a PixBet tinha com o Flamengo e que vai ter que ser paga. E aí também tem a questão da rescisão. Então, o contrato que ia até o fim de 2027, você tem razão. Você acaba muito antes, porque acabou não dando certo, a PixBet não aguentou o tamanho do Flamengo de pagamento. E acrescentando, se o Flamengo fechar, e tudo que indica que vai acontecer, um contrato muito maior do que o de 115 milhões, isso vai mexer com o mercado inteiro. Não é assim, só o Flamengo vai ganhar mais, porque aí o Corinthians vai chegar lá e falar assim, você só tá me dando isso, o Palmeiras vai falar, você só tá me dando isso, vai afetar o contrato do Fluminense e do Vasco que estão ali do lado, vai mexer no mercado inteiro, como aconteceu quando o Corinthians fechou com a VaidBet lá atrás. E a informação que eu apurei antes um pouquinho dessa nota ser divulgada foi que essa empresa, Sportingbet, estaria já fechada com o Flamengo. Se não houve nenhuma reviravolta no último minuto, quem fechou, pela informação que eu apurei, um pouco antes da nota ser divulgada, estou sendo muito claro com vocês, tá, gente? Foi a Sportingbet. Segunda-feira vamos ter essa confirmação. A Sportingbet é a empresa que vai patrocinar o Flamengo, patrocina o Master a partir de agora, né? Começar já o quanto antes, talvez até na semana que vem já. Provavelmente na semana que vem, né? Quando o Flamengo joga contra o Internacional, quarta-feira, pela Libertadores em Porto Alegre. Então, o Flamengo e o Palmeiras deverão ter o mesmo patrocinador. Essas empresas são todas internacionais. Superbet, Betano, Sportingbet. Inclusive, elas estão, as três que eu citei, entre as 4 maiores empresas globais, digamos assim, algo próximo disso, né, que atuam aqui no Brasil. Tá? São empresas grandes. E esse mercado tem passado por uma certa instabilidade e algumas dessas casas de aposta talvez não estejam conseguindo, suportar, digamos assim, custos, né, derivados da regulamentação, que impôs uma série de questões econômicas, financeiras, que, pelo jeito, estão dificultando uma outra. Elas são sólidas, são muito fortes, né, nesse mercado, movimentam muito dinheiro, então isso deve significar o maior patrocínio, sem dúvida alguma, do futebol brasileiro para o Flamengo. Os valores a gente ainda não sabe. O Flamengo, na tarde desta sexta-feira, pouco antes da nota ser divulgada, estava acertando detalhes finais com a Sportingbet para ser o seu novo patrocinador. Superbet meio que saiu fora, quando sentiu que mais empresas, além das inicialmente procuradas, estavam no páreo, e a nota confirma isso, com mais empresas, né? Inicialmente era só Betano e Superbet, de repente mais algumas entraram, entre elas uma que estava já ganhando essa corrida, e com isso essa casa de apostas saiu fora, e as outras ficaram ali aguardando, e quem deve realmente ser anunciado segunda-feira é a Sportingbet, como novo patrocinador do Flamengo. Flamengo que antes, lembrando, teve PixBet e antes Sportingbet Monteiro, agora que saiu do Brasil, agora Sportingbet deve ser o novo patrocinador do Flamengo a partir da semana que vem, provavelmente, né, com o anúncio oficial na segunda-feira e possivelmente na quarta-feira já possa jogar contra o Internacional em Porto Alegre pela Libertadores com esse novo
patrocínio. Como é que fica a situação da Flabet? Como a gente não sabe ainda, vejamos como isso vai se desenvolver, né? Se essa parceria continua, se ela se transfere para um novo parceiro comercial, mas o Flamengo vai levar aí o seu faturamento com publicidade na camisa após essa rescisão com a Pixbet e a assinatura com o seu novo patrocinador master ainda para essa temporada de 2025. Então você vai ter a informação correta e ela vem agora. Olha aqui, ó. Essa mais correta do que essa não existe. Porque está no site do Flamengo e em todas as suas redes sociais. Nota oficial, patrocínio master. O Clube de Regatas do Flamengo concluiu com sucesso o processo de escolha do seu novo parceiro master. Ou seja, já está definido. A disputa foi conduzida dentro de padrões de transparência. As empresas interessadas receberam previamente o valor mínimo esperado pelo clube para o futebol, esportes olímpicos e investimentos de marketing na Flamengo TV, assim como os compromissos de marketing entre as partes. O formato da concorrência ocorreu por meio de proposta única, ou seja, não houve leilão nem segunda rodada com novos valores. Esse modelo garantiu isonomia e transparência entre os participantes. Agradecemos o interesse e a participação das empresas. E aqui ele cita 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foi uma licitação, hein? 6 empresas que participaram. Informamos que o novo parceiro master do clube será divulgado na próxima segunda-feira, dia 18/8/2025. Essa é a nota oficial do Clube de Regatas do Flamengo. Ou seja, segunda-feira saberemos. O clube irá divulgar na segunda-feira. O mais importante do que o público está querendo saber nesse momento é esse acontecimento. Isso tudo, gente, mostra que, de fato, os antes... vão morder as costas, ó. Tentando morder as costas de raiva. Verdade, Jaguar, é verdade. O Flamengo está em outro patamar. Eu não me lembro. Pode ter acontecido, mas eu não me lembro no futebol brasileiro um time ser disputado por 7 empresas para colocar a sua marca na camisa do clube. Eu não me lembro disso. E não é barato não, hein? Porque o contrato que foi rompido já era o maior contrato de patrocínio do Brasil até hoje, na história do futebol brasileiro. E ele foi rompido. As partes chegaram a um acordo e o Flamengo disse simplesmente o seguinte: olha, eu recebo X e eu quero X mais tanto para ter isso. E aí essas empresas todas foram atrás do Flamengo. É impressionante isso, gente. Então, muito mais importante do que saber a marca é entender o momento do Flamengo. A potência administrativa, financeira que se tornou o Flamengo. Minha gente, em breve o contrato será oficialmente anunciado, saberemos o nome do novo parceiro. Mas uma coisa nós podemos dizer: esse novo parceiro irá pagar muito mais do que o anterior, que já era o maior. E as empresas estão saindo no tapa para estar ali, no manto sagrado, no uniforme do Flamengo. Então, de fato, o Flamengo ele está atingindo um nível que eu acredito que a sua torcida não imaginava, ninguém imaginava, e que nunca um time brasileiro conseguiu chegar. Porque vamos fazer um retrospecto aqui. Nós sempre tivemos equipes dominantes no futebol brasileiro, sempre tivemos. Equipes que tecnicamente eram as melhores, que venciam mais títulos, que tinham uma melhor estrutura, que tinham uma melhor organização, né, que tinham um patrocínio mais forte.
que tiveram a sua era no futebol brasileiro. Nós tivemos vários ciclos de times vencedores no futebol brasileiro. Agora, o Flamengo está atingindo um nível de administração em um nível financeiro que jamais foi visto no futebol da América. E você pode incluir aí o México, que tem bastante dinheiro, colado ali nos Estados Unidos. O México tem uma economia muito forte, e a própria MLS, que está dentro dos Estados Unidos. O Flamengo tem o maior faturamento da América. O Flamengo é o único time fora da Europa que aparece na lista dos 30 mais ricos do mundo. E um detalhe, todo mundo sabe a situação econômica que nós estamos passando. A nossa economia, a situação não é privilegiada. Nós já tivemos momentos melhores. Hoje o euro vale 6 vezes a nossa moeda, o dólar vale 5 vezes. E mesmo assim o Flamengo mostra esse potencial todo. Vocês já imaginaram a hora que esse câmbio baixar? O potencial que o Flamengo vai ter? Então, gente, é assustador. Eu imagino como você, que não é Flamengo, deve estar se sentindo nesse momento. Porque o mais forte do Flamengo é que ele depende dele. O Flamengo, ele é autossuficiente. Ele é independente. Ele depende de 45 milhões de patrocinadores, que são o seu maior bem, a sua torcida. E todo esse potencial sendo gerido desta forma, porque de 2013 para cá, nós tivemos uma revolução na forma de administrar o Flamengo. Então, o vídeo é isso aí. Cara, mas não é de se negar que os times hoje estruturados no Brasil é Palmeiras e Flamengo. Mas o Flamengo é diferente, cara. E é isso que o porco, os torcedores, não entendem. O Flamengo é muito grande, a visibilidade e etc. E a Sportbet, se for mesmo a mesma do Palmeiras, a patrocinadora máxima do Flamengo, ela é internacional. Ela tá lá de fora, ela tá aqui dentro no mercado sim, mas ela tá lá de fora vendo quem tem mais visibilidade, quem chega ecoando mais lá. E tudo isso conta, cara. O Flamengo, como o João Guilherme acabou de falar, o Flamengo tá entre os 30 mais valorizados do mundo. E isso não cai, a ficha não cai pros porcos, pros torcedores. E vai dar M. Vai dar M. Os caras são lá de fora. E o Flamengo não é besta, ele sempre tem aquela cláusula. Tem um item ali que caso alguém chegar maior, tem que cobrir. E é isso que o pessoal pira. Todos piram. Muita dor de cotovelo. Mas enfim, tem Flamengo já amanhã. E Flamengo é Flamengo. A gente vive e respira Flamengo. Mas detalhe. Como todos estão falando aí, Venei passou que era Superbet, o Mauro tá passando que é Sportbet. Será que o Flamengo não tá dando uma pegadinha, descobrir quem é os informantes de cada jornalista que fica passando isso? Pra um ele foi lá e deu uma informação, foi lá e passou pra outra. Cara, isso vai ser muito hilário mais na frente. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, beleza? Se inscreva no canal caso você não seja inscrito, ative o sininho, chega dando aquele like, compartilha, comenta, tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.